Olá, meu nome é Félix e o que irei relatar aqui aconteceu no ano de 1963. Naquela época, meu pai era um caminhoneiro e ele fazia a linha de Porto Velho para Manaus e de lá para o Rio Branco. Eu viajava direto com o meu pai. Em um certo dia, meu pai pegou uma carga para Manaus à noite. Porém, estava chovendo muito. Meu pai era muito bom motorista. E quando ele colocava a mão em um volante, ele sabia muito bem o que estava fazendo. E por essa confiança, eu nunca tinha medo de viajar com o meu pai. Mesmo assim, sempre que pegávamos a estrada, eu pedia a Deus para que não acontecesse nenhum mal. Quando chegamos na BR-309 à noite, muitos caminhões estavam atolados. E quando chegamos naquele local, eu pedi para que meu pai parasse, para que eu pudesse fazer minhas necessidades. Logo eu entrei no caminhão e continuamos seguindo viagem. Mas em uma certa altura em um morro, meu pai não conseguiu subir com o caminhão, pois ele ficou atolado ali. E estávamos longe de todos os outros caminhões que estavam atolados juntos. Meu pai então avistou um local à frente que parecia ser uma fazenda. Estava a 2 ou 3 quilômetros da rodovia e fomos para lá. O senhor que encontramos por lá era muito gentil. Quando chegamos, contamos a ele a história. Depois dele e a esposa dele entender tudo o que aconteceu com a gente e com o nosso caminhão, eles ofereceram sua casa para que passássemos a noite. Depois de pensar muito, meu pai concordou com o convite e acabamos dormindo por ali. Quando o dia amanheceu e estávamos prestes a começar a caminhar aqueles 2, 3 quilômetros em direção ao caminhão, o dono daquela fazenda disse ao meu pai: "Se você ver um garoto de 14 ou 15 anos pedindo carona, não dê, pois ele vai querer te enganar." Meu pai achou aquele conselho estranho, mas não deu importância e começamos a caminhar até o caminhão. Depois de esquentar o caminhão, meu pai e eu finalmente conseguimos desatolá-lo e saímos dali. Ao chegar na estrada de asfalto, que ficava a cerca de 5 quilômetros, meu pai avistou uma criança que parecia ter exatamente 14 ou 15 anos e estava com a mão estendida pedindo carona. Meu pai, sem nem mesmo estar lembrando do que aquele senhor havia dito, parou o caminhão e, com sua generosidade, perguntou ao menino o que ele estava fazendo ali. O garoto disse que seu pai estaria em um posto mais à frente. Tanto meu pai e eu achamos isso estranho, mas meu pai acabou dando carona a ele, pois não queria deixá-lo sozinho no meio da estrada. Quando eu olhei nos olhos daquele menino, eu achei muito estranho e tomei um susto, pois os olhos deles eram vermelhos. Após andarmos mais alguns quilômetros,
aquele garoto pediu para que meu pai parasse e disse: "É aqui que eu moro." Meu pai e eu achamos aquilo estranho, pois o garoto havia dito que seu pai estaria o esperando em um posto de gasolina. E assim que meu pai parou o caminhão, aquele menino, com uma força descomunal, quebrou o para-brisa do caminhão e saiu por ele em uma velocidade incrível. Aquele garoto, com uma forma muito estranha, saiu correndo no meio da mata, fazendo barulhos assustadores. Aquele menino já não mais parecia ser um ser humano, e sim um grande animal. Eu comecei a ficar com muito medo, e com a graça de Deus, conseguimos continuar seguindo a viagem. Quando chegamos em Manaus, meu pai entregou a carga e mandou trocar o para-brisa. E pegamos uma carga de volta para Porto Velho. E quando retornamos a Porto Velho, encontramos aquele senhor que deu aquele conselho na fazenda. Meu pai lembrou de suas palavras e contou a ele o que tinha acontecido. E então aquele senhor começou a contar. Ele disse que em uma certa ocasião, em uma estrada escura, uma criança pediu carona para ele. E ele mandou que a criança entrasse, mas que ela fez a mesma coisa que havia feito com o meu pai. E segundo aquele fazendeiro, aquele garoto morreu por um caminhoneiro. E aquele caminhoneiro nunca mais foi visto. Alguns dizem que ele está preso em Porto Velho. Segundo aquele fazendeiro, diz a lenda que se esse garoto pede carona e você dá e tenta fazer alguma coisa com ele de mal, você não sai daquela estrada vivo. Mas quando o garoto percebe que você é uma boa pessoa, ele pede para parar o caminhão e sai correndo pelas matas. Hoje meu pai já é aposentado, e mesmo ele já estando bem velho, vira e mexe, nós dois lembramos daquela viagem que tivemos essa experiência terrível. Boa noite.